A paisagem de Yucatán surgiu há milhões de anos, por uma catástrofe. A queda de um gigantesco meteorito deu origem ao antigo fundo marinho. Hoje, a costa é ameaçada por furacões. Há cerca de 2000 anos, os maias deram vida a uma civilização fascinante. Os reis ergueram magníficos templos e palácios e acreditavam possuir poderes divinos e sabedoria. Contudo, não foram capazes de impedir o misterioso declínio de sua civilização. O piloto e mergulhador experiente Herbert Nietzsche conheceu este mundo ainda criança e, agora, decidiu explorar estes lugares. Em grutas na floresta, há testemunhos maias submersos que podem desvendar mistérios. Arqueólogos mexicanos aguardam Nietzsche. Um barco o aguarda, mas sobre o mar do Caribe, nuvens escuras começam a se formar. Será apenas uma simples tempestade ou um furacão tropical? Logo após o pouso, a expedição já perfeitamente organizada tem início. As nuvens desapareceram, e o sonho de Nietzsche agora pode se tornar realidade. Fora dos centros turísticos, restos de cidades maias dominam Yucatán. A exploração de seu passado lendário começa ao sul de Tulum. Herbert Nietzsche deixa o mar aberto e adentra uma rede de canais ladeados por densos manguezais. Aqui se misturam água doce e salgada, um lugar onde se encontram apenas plantas e animais particularmente adaptáveis. Esses canais foram criados há mais de 1000 anos, quando o Império Maia estava no auge de seu esplendor. Pescadores mantiveram abertos canais ancestrais. Salve, come va? Eugênio Azeves e Jeronimo Aviles, dois mergulhadores do Instituto Arqueológico, dão as boas-vindas ao recém-chegado e a grande aventura finalmente começa. É um desafio árduo. Exploradores enfrentarão perigos neste ambiente. Correntes criaram formações bizarras em grutas, algumas surgidas após o impacto do meteoro em Yucatán.
Ondas criaram grutas e passagens subaquáticas. A variação do nível do mar causou o surgimento e desaparecimento de espécies. Herbert Nietzsche fica submerso mais tempo que a maioria, mais de 8 minutos sem oxigênio. O austríaco detém o recorde mundial de mergulho em profundidade. Ele usará sua capacidade a serviço da ciência. Sem oxigênio, explora grutas e fendas inéditas. Nietzsche deve prestar atenção às afiadas estalactites. Se as atingisse, desperdiçaria tempo e oxigênio. O mergulhador em apneia pode descobrir achados desconhecidos. Nessa escuridão, peixes e caranguejos se adaptaram a condições hostis. Após diversas imersões nas profundezas, Nietzsche finalmente encontrou algo significativo. É uma tigela de argila em boas condições. Há quanto tempo ela está aqui? Talvez desde a queda do Império Maia. Mesmo mergulhadores experientes se assustam nesses túneis, com nuvens de sedimentos. Nietzsche celebra o sucesso de sua primeira missão científica. Em 2 de março, ele escreveu em seu diário: "O quanto mais eu avançava naquele labirinto de grutas, mais eu acreditava ter entrado em um mundo encantado. Eu não me surpreenderia se, após uma curva, visse um sacerdote maia envolvido em um sacrifício ritual." Na mesma noite, nosso capitão Cândido encontrou uma caçadora de répteis, e a antes calma lagoa se transformou em um verdadeiro campo de batalha. A bióloga Yadira Gomes nos levou para testemunhar um encontro emocionante. À noite, predadores perigosos emergem nas águas rasas. No passado, a caça de crocodilos era uma profissão perigosa e, por vezes, fatal. Atualmente, a caça visa a proteção da espécie. No entanto, o crocodilo não sabe disso e luta para escapar. De costas, ele não pode se defender com mandíbulas contidas. O enorme exemplar impressiona especialistas. O crocodilo mede 2 metros e 68 centímetros. Um esplêndido macho nunca antes capturado. Cientistas estudam a lagoa há 5 anos. Este é o maior crocodilo encontrado. E é uma captura. O animal é marcado pela remoção indolor de um pequeno pedaço da cauda, utilizado também para realizar análises genéticas. Assim, não?
Querem coletar sangue, mas a coraça é muito espessa para a agulha. Nesta noite, não é possível completar o procedimento. Fotografias são tiradas do magnífico exemplar. E finalmente, o crocodilo de Adira, número 2803, recupera sua liberdade. 1, 2, 3. Talvez se encontrem novamente. Um voo longo leva à outra extremidade do Yucatán. Perto de Axchilan, as margens ainda estão cobertas pela floresta. O rio Usumacinta marca a fronteira política entre o México e a Guatemala. Correadeiras são arriscadas, mesmo com técnicas modernas. Difícil imaginar que aqui foi o centro da grande civilização maia. Ruínas das cidades hoje abrigam diversas criaturas. Este antigo altar é tanto refúgio quanto local de caça para uma jovem tarântula. Em Yaxchilan, os arqueólogos removeram a densa vegetação na área que cerca o palácio. O templo principal ainda domina a antiga cidade comercial. Os portões principais são decorados com magníficos relevos em pedra que tornaram este lugar famoso em todo o país. Essas obras de arte representam o poderoso rei pássaro-jaguar, sublinhando seu poder de decidir o destino dos prisioneiros. O território do rio Usumacinta foi por muito tempo controlado pelos lacandones. Seus ancestrais se refugiaram na floresta para escapar do massacre e do batismo forçado pelos espanhóis. Os maias ainda peregrinam aos antigos locais de culto do rio para realizar suas cerimônias tradicionais. Os viajantes, fascinados por tanta beleza, têm muita dificuldade em imaginar que este lugar pacífico corre o risco de ser submerso por um lago gigantesco. O ecologista Willy Jiménez espera que isso não aconteça e que a barragem, na garganta chamada Boca do Inferno, nunca seja construída. Por enquanto, o mundo nas margens do Usumacinta ainda parece intocado. Este lugar é perfeito para acampar. Em 12 de abril, Herbert Nietzsche escreveu em seu diário: "Devido aos felinos selvagens que rugem à noite, mantemos um grande fogo aceso. Talvez hoje seja uma medida excessiva, mas nos faz sentir mais seguros e demonstra o respeito das pessoas locais pela natureza." O grumete construiu um arpão de pesca utilizando madeira, borracha de pneu e um pedaço de metal, uma ferramenta de custo de produção zero que funciona perfeitamente para quem sabe manuseá-la. Até o pequeno Pedro tem medo de viver na natureza selvagem. O pai de Pedro, Antônio, conta que muitos jaguares famintos rondam esta região, por isso ele sempre mantém seu rifle de caça pronto.
Rugidos terrificantes vêm de todos os cantos da escuridão. Na época dos maias, também se ouvia o som das conchas de búzio e dos tambores aqui. No passado, sacerdotes com coroas de penas e nobres em vestes elegantes se reuniam no pátio do palácio para subir ao templo, dançar e realizar sacrifícios. A magia da noite desvanece e a floresta se prepara para os primeiros raios do sol. Hoje, os mistérios há muito escondidos desta terra tropical finalmente começam a ser resolvidos, mesmo que pouco a pouco. Este é um lugar perfeito para realizar os sonhos de infância, ter a chance de se transformar em Tarzan, ou até mesmo Mowgli, saltando de cipós em um espelho d'água, cercado por grupos de macacos. E, ao emergir, a sensação é de um completo renascimento. Guiados por Antônio, a exploração na floresta continua. O ex-combatente da guerrilha conhece muito bem o caminho. Com eles está também o Lacandon Caium, que quer revelar a Nietzsche os mistérios da floresta. O caminho aqui se torna mais difícil. À primeira vista, a floresta parece impenetrável. Não havendo trilhas, cada um precisa abrir sua própria passagem. Sí, la selva anteriormente, quando éramos... Antônio relata que, quando criança, havia muito mais animais e que a floresta ao redor do rio Usumacinta continua a diminuir. Esa ya de la montaña ya muy acahual, ya no es como anteriormente. A população dos Lacandones e seu vasto conhecimento da flora e da fauna da floresta correm o risco de desaparecer. Caium aprendeu o que sabe com seu avô, o xamã Xanbor. No emaranhado das plantas, Caium encontra uma variedade única de cipó que contém um líquido potável. O suco é delicioso, lembrando uma água fria com um leve sabor de limonada. Caium conta que este cipó é a única esperança para não morrer de sede em longas secas. Em 26 de maio, Nietzsche escreveu em seu diário. No início, ele temia não sair vivo daquele experimento arriscado, mas sua confiança em Caium acabou prevalecendo, pois Nietzsche sempre teve dificuldade em confiar cegamente em outras pessoas. Sem a confiança recíproca, essa aventura não seria possível. Vasos de cerâmica achados em Caverna Nova. Sem pintura ou inscrições, são fáceis de datar. Uma fratura na parte interna, por lo que... O furo neste vaso parece ter sido criado propositalmente. Segundo Arturo Gutiérrez, trata-se de um vaso sacrificial típico da cultura maia. Vasos usados em rituais, com oferendas aos deuses. Cavernas sagradas eram importantes no culto. Para a vida e para o que pode vir depois da vida. Voltando à nossa equipe. A arqueóloga Carmen Rojas lidera agora. Estaremos nesta parte, que é a los 30 metros de profundidade. Arqueólogo descreve dificuldades de mergulho para a equipe.
Achados antigos em encosta rochosa a mais de 40 metros. Carmen. Água doce e salgada podem piorar a visibilidade. Por isso, orientação perto do solo pode ser difícil. Cenote. Herbert se prepara para a difícil imersão que o aguarda no dia seguinte. A equipe se queixa porque o exercício noturno dele se assemelha ao som de um animal, mas, na verdade, ele está apenas treinando com exercícios de respiração para aumentar a quantidade de ar nos pulmões e diminuir a necessidade de respirar. É hora de usar sua técnica. O Lago Angelita é muito especial. Desce rápido e é muito fundo. O avanço é difícil devido à baixa visibilidade. Há outro perigo embaixo. O sulfeto de hidrogênio corrosivo é formado pela decomposição da vegetação. Nestas condições, um mergulhador em apneia não tem nenhuma chance. Só resta subir imediatamente. Herbert sai para mergulhadores com cilindros. Liderados por Carmen Rojas, tentarão submergir mais de 60 metros buscando ofrendas sacrificiais ainda não descobertas. Cientistas descem o mais rápido possível. A 30 metros de profundidade, alcançam onde Herbert retornou. A 40 metros de profundidade, limite água doce salgada e composto de sulfeto venenoso. A água muda de cor. De repente, tudo parece embaçado. 12 metros mais abaixo, o primeiro sítio arqueológico é achado. Carmen Rojas trabalha com extrema precisão. Ela define a posição e estuda o local. Mesmo com achados esplêndidos, arqueólogos sempre buscam mais. Algumas horas depois, a imersão termina. Após uma lenta e difícil subida através da camada de sulfeto, a equipe chega à superfície, onde a luz do dia espera pelos mergulhadores. Herbert Nietzsche e cientistas buscam ruínas maias próximas. Na fronteira México-Guatemala, muitos sítios arqueológicos ainda esperam ser descobertos. Esses caminhos na floresta são difíceis de percorrer, mesmo para coletores e contrabandistas. Toda chuva forte causa pequenos deslizamentos. Mas vale a pena, pois a poucos metros do caminho, magníficos palácios podem estar escondidos na floresta. O interior de Yucatán não é muito populoso. No auge do Império Maia, há mais de 1000 anos, milhões de pessoas viviam aqui.
Hoje, só os topos isolados das pirâmides contam a glória passada. O arqueólogo Ramon Carrasco dedicou sua vida à exploração das ruínas da cidade de Calakmul. Muitos edifícios precisam ser descobertos e reconstruídos, trabalho que pode levar décadas. Neste ano, cada pequeno detalhe nas escavações é de alta importância. Esta urna faz parte dos achados e data da época pós-clássica. A pirâmide principal de Calakmul tem 150 metros de comprimento e 55 de altura. No passado, os reis da vila subiam esses degraus até o santuário. Abaixo, o povo se reunia para homenagear soberanos que pareciam deuses. O arqueólogo apresenta, orgulhoso, a reserva da biosfera de Calakmul, atualmente uma das maiores da floresta tropical. Do topo do templo, podem-se admirar 35 quilômetros quadrados de floresta, onde outrora residiam mais de 50 mil maias. No centro, ergue-se a Grande Pirâmide, símbolo da união dos poderes do céu e da terra. Aqui foi encontrado um tesouro fantástico, com imagens de animais e plantas do período mais glorioso de Calakmul. Foi Carrasco quem descobriu essas preciosas pinturas. Aqui temos glifo, isto quer dizer Chikna, onde se diz que... Os hieróglifos narram uma festa celebrada pelo rei Garra de Jaguar, um dos soberanos mais importantes de Calakmul. De Calakmul, em Chikna. O chefe das escavações abriu um túnel na pirâmide em busca de câmaras funerárias dos soberanos de Calakmul. Seus primeiros achados causaram grande entusiasmo no mundo da arqueologia. Carrasco explica a Nietzsche que, acima de suas cabeças, há mais de 35 metros de rocha sólida, onde a máscara gigante esculpida faz parte da estrutura mais antiga da pirâmide. Pedras que formavam um grande mascarão ainda não foram reveladas. Pesquisador mexicano achou o segredo da pirâmide. Este friso monumental, escondido sob a parede externa da pirâmide, é inigualável tanto por sua dimensão quanto por seu estado de conservação. Carrasco descreve um ser metade homem, metade animal, que ajuda um defunto, guiando no reino dos mortos. Para os maias, a morte não era o fim, mas a continuação da vida. A morte é uma continuação da vida. Nietzsche vê as formas no friso. Há um jaguar de boca aberta. Na mitologia maia, este animal desempenha o papel de guardião do além e é um ser sagrado. Ele é caçado impiedosamente. Na península de Yucatán, foi dado um passo importante para proteger este animal. Em Belize, localiza-se a reserva de Coxcomb. Proteger as espécies em extinção tem dificuldades. Guardas florestais não controlam jaguares. As formigas na floresta chamam atenção. A existência desses animais não corre risco. Há inúmeras orquídeas em toda parte. As grandes doações são destinadas apenas aos jaguares e, portanto, a nenhum outro animal que vive nesta floresta.
Bart Armsen e Nikazu Koch se concentram unicamente nesses felinos, que, infelizmente, nunca se mostram à luz do dia. Bart usou barreiras fotoelétricas para construir uma câmera especial e ver animais magníficos. Uma armadilha fotográfica. Ali está perfeita. Va bene così, sì. Ok. A câmera fotográfica deve ser posicionada à altura normal dos jaguares, para que não seja acionada pelo vento. Após controle, a caçada noturna pode começar. Os primeiros animais a serem fotografados são um puma e um tapir. Capturam a foto do primeiro jaguar. As manchas distintas identificam cada animal. Em sua cabana na floresta, Bart Armsen verifica os resultados. Che cos'hai lì? Guarda bene questo cranio. Um jaguar matou este cavalo, atacando-o por trás e quebrando suas vértebras e o crânio. Este é o crânio do jovem cavalo, e a parte traseira mostra como o jaguar o atacou por trás, quebrando completamente o seu crânio, uma técnica de caça característica desses felinos. Bart Armsen ainda tem um longo caminho a percorrer na luta pela sobrevivência do jaguar. Herbert Nietzsche busca macacos em risco de extinção em Quintana Roo, México. Camponeses de Punta Laguna cuidam de área protegida e da população de macacos-aranha, esperança de interesse maia renascer. Juntamente com o guia local Juan Chan, Nietzsche parte em busca desses animais. Encontram degraus submersos que levavam a antigos templos. E finalmente eles avistam os macacos. Macacos-aranha observam os visitantes da árvore. Juan aprendeu a respeitar os animais, antes sagrados para seus ancestrais. Juan não tem dificuldade em localizar o bando de macacos. Um maia colaborou para criar diário zoológico sobre o comportamento dos macacos-aranha do Yucatán. No caminho, uma pilha de pedras chama a atenção de Herbert. O guia lhe explica que as pedras constituem ofertas sacrificiais ao antigo deus da chuva, Shaq. Para el dios Shaq de la lluvia, para que pueda caer como la... Nietzsche fica impressionado com o testemunho de um mundo distante. O povoado de Huanshan se prepara para um acontecimento importante. O ritual anual da chuva, que é celebrado praticamente da mesma forma como acontecia há 1000 ou 2000 anos, incluindo o peru no jantar. Para a festa, as mulheres preparam muitas tortilhas de milho. Enquanto o trabalho continua, Juan conta a Nietzsche que sua mãe realizou esta tarefa todos os dias de sua vida. As tortilhas são feitas de farinha de milho e água. Bom apetite! Que delícia! Finalmente, o ritual começa. O sacerdote recita a litania tradicional em Yucatec, língua maia falada nos povoados. Por enquanto, os camponeses assistem ao ritual, que hoje também inclui ritos cristãos.
O início da semeadura é um momento para orar ao Deus da chuva, Shak. A gruta representa a entrada simbólica no mundo dos mortos e, ao mesmo tempo, um lugar de renascimento. Para que as plantas germinem nos campos, a chuva é essencial. Esses ritos religiosos vêm dos tempos de esplendor da cultura maia. No fim, o milagre, ou o fenômeno sazonal normal, acontece e o céu se enche de nuvens carregadas de chuva. A água desce sobre os campos. Mario fica grato e pode esperar por um futuro melhor. Mitch escreve em 4 de junho. A chuva que todos esperavam finalmente caiu. A chuva se abateu tão forte sobre as folhas que a impressão era de que as árvores iriam cair. E então, tão subitamente como começou, ela terminou. As últimas gotas parecem cair em câmera lenta, de folha em folha. As gotas aumentam riachos que se transformam em rios caudalosos para o mar. Após vários meses de seca, essas águas parecem quase um sonho. No momento, mergulhar é impossível, pois a força da enchente tornaria qualquer tentativa inviável. Nas cachoeiras de água azul, um fenômeno estranho é observado. Centenas de pássaros parecem mergulhar, desafiando a sorte, mas até agora, nenhum desses exemplares se feriu. Com o início antecipado da estação chuvosa, arqueólogos têm pouco tempo para mergulhos. No México, muitas grutas esperam por exploração. Com o nível das águas subindo, planos científicos estão em risco. Herbert Nietzsche deve mudar seus planos. Ele não participará da expedição de Aimiao. Em Belize, trilhas na floresta logo se tornarão intransitáveis. O chefe arqueológico local não pode esperar mais. Aoi quer retornar ao local misterioso onde fez sua descoberta mais importante, a princesa Maia assassinada. Após horas de caminhada, a expedição alcança Roaring Creek Valley, onde um tesouro se encontra. O abafamento e a umidade tornam a missão ainda mais árdua. O grupo chega exausto ao acampamento base, próximo à entrada da gruta Actum Tunikil Muknal, como é chamada na língua maia local. Toda a região se tornou uma espécie de Eldorado para cientistas e para saqueadores de tesouros sem escrúpulos. Cavalos descansam após o percurso. Cientistas retomam trabalho após breve pausa. No México, Arturo Gutiérrez e Herbert Mitch exploram território desconhecido. A estrada até o acampamento base era relativamente simples,
mas agora eles prosseguem por um labirinto de grutas e túneis desmoronados, onde a entrada apresenta encostas escorregadias e perigosas formações rochosas. A Península de Yucatán é plataforma calcária de estabilização geológica. González se define como uma espécie de detetive, capaz de identificar o estado original e a história das origens do Yucatán, observando fósseis marinhos. Um exemplo é este fóssil. Um dente que pertenceu a um tubarão gigante, extinto há mais de 27 milhões de anos. Milhões de anos. Sim. Em Belize, o professor de arqueologia e o cientista norte-americano Micah Svenk não perdem tempo, pois há muito caminho a percorrer e eles não sabem o que os espera. Sítios arqueológicos desta região estão à mercê de saqueadores. Começa a chover e é impossível prever quando e quanto o nível da água dos cursos subterrâneos subirá, aumentando o risco ainda mais no labirinto de túneis. Do leito do rio, os dois exploradores entram na gigantesca abóbada da gruta. Aimee descobre um crânio com dentes afiados, típicos da nobreza maia. Ele observa os dentes do crânio. Este é um antigo cemitério. Voltamos ao México. O mergulho em apneia neste lugar completamente desconhecido seria perigoso demais. Por isso, embora Mitch não tema nada, ele preza pela própria vida e recorre ao cilindro de oxigênio. Avançam no labirinto de túneis. Fendas escuras levam a áreas sombrias e desconhecidas. Bolhas agitam sedimentos espessos no fundo da gruta. Somente após uma hora de buscas, os esforços dos exploradores são recompensados, pois a maioria dos esqueletos se encontra no fundo da gruta. O arqueólogo deve determinar se esses achados remontam à última era glacial, há mais de 10.000 anos, quando a gruta ainda não estava submersa em água, ou se constituem testemunhos importantes do Império Maia. Encontraram o esqueleto de um cavalo pré-histórico, morto antes dos europeus. Indígenas viam cavalos europeus como criaturas monstruosas, nunca vistos antes. Enquanto isso, em Belize, os dois arqueólogos chegaram à última galeria. O sucesso científico mais importante de Aimee Awo está próximo. As formações da caverna brilham como um tesouro. Fenômeno ocorre pelo calcário corroído. Cientistas calculam que a cada 57 segundos, uma gota de água com calcário atinge o solo há milénios. O calcário cristalizado também possibilitou esta incrível descoberta. Muitas vezes, quando esqueletos são encontrados em cavernas, pensa-se que são sepultamentos normais. Mas este não é o caso. Os sepultamentos ocorriam em tumbas e geralmente incluíam muitos artefatos. Mas, neste local, não há sequer um. Acredito que estamos diante de um rito sacrificial. Além disso,
Não sabemos se a pessoa foi morta e depois transportada ou se foi assassinada diretamente neste local. Vimos com os nossos próprios olhos que o acesso à caverna e todas as áreas que atravessamos não são muito praticáveis. Travessia fatigante. Mais fácil seria matar a pessoa a ser sacrificada aqui. Crânios de crianças mortas com um golpe na cabeça são encontrados. Os sinais do trauma podem ser vistos. Neste caso, pela posição das vértebras, podemos afirmar que algo semelhante ocorreu. Crime insolúvel, mesmo nos dias atuais. Antes de retornar à Europa, Nietzsche se dirige à costa de Yucatán para mergulhar novamente em seu paraíso particular. Voltou onde prados de algas crescem e sol brilha entre rochas. Um paraíso para peixes. É paraíso para Nietzsche, que faz esportes radicais e busca superar limites. Em 10 de julho, antes de voar, Nietzsche escreveu em seu diário: Mais uma vez, senti-me como um visitante no País das Maravilhas, onde nada podia realmente me surpreender e onde, por trás de cada rocha, havia uma nova descoberta científica esperando para ser encontrada. Mesmo para um viajante como eu, o reino subterrâneo de Yucatán parecia um antigo sonho de infância. Em semanas, furacões atingirão a península com força incrível, devastando a costa. As chuvas abundantes destruirão diversos sítios arqueológicos nas cavernas. E, mais uma vez, o território de Yucatán mudará.